Em 480 a.C., o maior exército que o mundo antigo havia visto pisou no solo da Hélade. Xerxes I, rei dos reis, senhor do Império Aquemênida, havia mobilizado uma força que Heródoto, em suas histórias, descreve como suficiente para escurecer o próprio sol com o voo de suas flechas. Números modernos sugerem entre 100, Isaézio e 150, e os soldados na campanha continental, mas o peso psicológico dessa máquina de guerra ultrapassava qualquer contagem. Ela havia destruído Termópilas, ela havia entrado em Atenas, ela havia incendiado a Acrópole. E então, em setembro de 480 a.C., na Batalha de Salamina, a frota grega destruiu a marinha persa. Xerxes voltou para casa, mas antes de partir, deixou algo para trás. Algo que, na visão do próprio rei persa, era mais do que suficiente para terminar o trabalho. Seu cunhado Mardônio, estrategista veterano, o homem que havia convencido Xerxes a invadir a Grécia em primeiro lugar, permaneceu no continente com um exército de elite. Estimativas históricas modernas, como as do historiador J.F. Lazenby em The Defense of Greece, apontam para algo entre 70, Zézio e 100. Zézio soldados selecionados, os melhores que o Império tinha. Mardônio não era um general comum, era o homem que Xerxes confiava. E naquele inverno de 480 para 479 a.C., ele instalou suas tropas na Tessália e esperou. O problema era o seguinte: 300 espartanos não conseguiram parar esse império em Termópilas. Mas o que aconteceu em agosto de 479 a.C., nos campos planos ao norte de uma pequena cidade chamada Plateia, na região da Beócia, não foi apenas uma batalha. Foi a execução de uma sentença que o próprio Império Persa havia escrito contra si mesmo sem perceber. E quem assinou essa sentença foi um homem cujo nome raramente aparece nos títulos dos livros de história, mas que comandou, naquele dia, o maior exército hoplita jamais reunido na história do mundo antigo. Essa é a história de como 10 espartanos, carregando a memória de 300 mortos, destruíram para sempre a ambição persa na Europa. Para entender o que aconteceu em Plateia, é preciso primeiro entender o que Mardônio representava. Após a derrota naval em Salamina, o problema estratégico persa era claro. A Grécia não poderia ser submetida apenas pelo mar. Era preciso controlar o território continental, cidade por cidade, vale por vale. E Mardônio acreditava que isso era possível. Mais do que isso, acreditava que era inevitável. No inverno entre 480 e 479 a.C., ele tentou uma abordagem diferente. Enviou Alexandre I, rei da Macedônia, então aliado de Pérsias, a Atenas com uma proposta formal. Os termos eram generosos pelo padrão aquemênida: autonomia interna, reconstituição dos templos destruídos, integração ao império como Estado cliente privilegiado. Era uma oferta racional. Era a oferta de um homem que havia aprendido com Salamina que forçar os atenienses pelo mar não funcionava. Os atenienses recusaram. Heródoto registra a resposta no livro 9 de suas histórias. Enquanto houvesse sol percorrendo o mesmo caminho que agora percorre, os atenienses jamais fariam acordo com Xerxes. Essa recusa não era retórica. Era uma declaração de intenção. E Mardônio a interpretou corretamente. A única linguagem que restava era a da força militar terrestre. Na primavera de 479 a.C., Mardônio desceu da Tessália, atravessou a Beócia e, pela segunda vez em menos de um ano, um exército persa entrou em Atenas. A cidade estava vazia. Os atenienses haviam evacuado novamente, seguindo a mesma doutrina que havia funcionado em 480. Abandonar o território, preservar a população, negar ao inimigo o símbolo que ele buscava. Era uma forma de guerra que poucos povos antigos teriam capacidade psicológica de praticar. 2 vezes eles abandonaram tudo que tinham construído. 2 vezes viram suas casas queimadas. E 2 vezes retornaram. Mardônio incendiou o que restava da cidade e recuou para a Beócia.
Havia uma razão tática para essa escolha. A Beócia oferecia o que Mardônio precisava: planícies abertas, terreno favorável para a cavalaria, proximidade com Tebas, aliada leal de Pérsias, e distância das rotas de suprimento que o ligavam à Ásia. Ele instalou um acampamento fortificado ao norte do rio Asopo, próximo à Plateia, e preparou sua posição. O que ele esperava era que os gregos viessem até ele, e que, quando viessem, fossem destruídos em campo aberto, onde a cavalaria persa poderia operar livremente. O que ele não esperava era o que aconteceria nos próximos 11 dias. Do lado grego, a situação era diferente de tudo que havia existido antes. Os espartanos, que por anos haviam hesitado em enviar tropas além do istmo do Corinto, finalmente enviaram seu contingente completo. Pausânias, regente de Esparta, sobrinho do rei Leônidas que havia morrido em Termópilas, assumiu o comando supremo das forças gregas aliadas. Aqui vale parar um instante, porque Pausânias não era apenas um general, era o herdeiro de uma missão inacabada. Leônidas havia morrido bloqueando o avanço persa, para dar tempo à Grécia de se reorganizar. Esse tempo havia sido usado, e agora era o sobrinho quem empunhava a autoridade espartana no campo de batalha. A composição do exército grego em Plateia, conforme registrada por Heródoto no livro 9, era a seguinte: 5. Zírios e réus espartanos de pleno direito, os chamados Spartiates. 5. Zírios perioikoi, lacedemônios livres, mas não cidadãos de pleno direito. 35. 000 ilotas em funções de combate auxiliar. 8. Vemos atenienses sob o comando de Aristides o Justo. 1. 500 tegeanos. 5. 1000 coríntios. 3. 1000 megários, além de contingentes menores de ao menos 20 outras cidades-estado. O número total, incluindo tropas de apoio leve, que Heródoto registra, gira em torno de 110. 00 homens. Estimativas acadêmicas modernas, como as do historiador Peter Green em The Greco-Persian Wars, sugerem que o número efetivo de hoplites pesados estava próximo de 38. 700, mas que o total combinado com tropas auxiliares levava o exército grego a algo entre 80. Zeso e 110. Zeso combatentes. Era o maior exército hoplita da história. E Mardônio, observando-o se posicionar nas colinas ao sul do rio Asopo, sabia que não podia deixá-lo ficar ali parado indefinidamente. Cada dia que passava, mais cidades enviavam contingentes. Cada dia, o exército grego crescia. E os suprimentos persas, ao contrário dos gregos que recebiam reforços pelo istmo, não eram inesgotáveis. O tempo trabalhava contra Mardônio. O que o narrador precisa que o espectador entenda neste ponto é o seguinte: dos dois lados do rio Asopo, dois exércitos colossais se observaram por 11 dias sem dar batalha. Não era hesitação, era cálculo. Mardônio sabia que se os persas cruzassem o rio para atacar, perderiam a vantagem da cavalaria. Seus cavaleiros não conseguiam operar eficientemente em terreno quebrado. Pausânias sabia que se os gregos cruzassem o rio na direção do acampamento Fortife e Cado persa, entrariam em planície aberta, onde a cavalaria poderia flanqueá-los. Era um impasse estratégico, e então fique atento, porque o que aconteceu a seguir foi o momento em que o destino da batalha, e talvez da civilização ocidental, dependeu de uma fonte d'água. A cavalaria persa era, por consenso das fontes antigas, o elemento mais eficaz do exército de Mardônio. O comandante da cavalaria, Masístio, havia demonstrado isso já nas escaramuças iniciais, atacando as posições gregas com tal eficiência que forçou Pausânias a reposicionar diversas vezes seu exército. Mas em uma dessas escaramuças, Masístio foi derrubado do cavalo. Cercado por hoplitas gregos antes que pudesse reagir, foi morto no chão. A morte de Masístio não foi apenas a perda de um comandante, foi um evento psicológico. Heródoto descreve o lamento persa como intenso e visível. A moral do exército caiu, e a moral do exército grego subiu na exata proporção oposta. Mas Mardônio não desistiu. Sem Masístio, ele precisava forçar uma conclusão, e identificou o ponto de vulnerabilidade grego: o abastecimento de água.
O exército grego dependia de duas fontes principais. A mais importante era a fonte Gargáfia, localizada na retaguarda das posições espartanas. A cavalaria persa atacou sistematicamente os pontos de acesso a essa fonte. Bloqueou as rotas de suprimento. Destruiu uma coluna de cargueiros que trazia mantimentos pelo desfiladeiro de Citeron. Após dias de pressão, Pausânias enfrentou uma realidade brutal. Seu exército não tinha mais água adequada. E sem água, 80. Piúzio, a 110. 1.008 homens em formação de combate não sobreviviam. A decisão que tomou a seguir foi a mais arriscada de toda a campanha. E foi ela que ganhou a batalha. Na noite entre os dias 26 e 27 de agosto de 479 a.C., Pausânias ordenou um recuo noturno em direção à plateia, onde haveria acesso a novas fontes de água. Parece simples. Não era. Mover um exército de dezenas de milhares de homens à noite, diante de um inimigo vigilante, sem perder a coesão da formação, era um desafio logístico quase impossível. E o que aconteceu foi exatamente o que acontece quando planos militares complexos encontram a realidade. O centro do exército grego entrou em colapso. Os contingentes do meio, os coríntios, megários e outros, interpretaram a ordem de recuo como fuga e recuaram desordenadamente para o sopé das colinas, não para a posição planejada, mas para o templo de Hera, fora das muralhas de Plateia. Os atenienses, na ala esquerda, receberam ordens de Pausânias para se moverem para a posição acordada, mas ficaram estagnados esperando notícias dos espartanos. E os espartanos, na ala direita, enfrentavam o seu próprio problema interno. Amonfáreto, comandante da coorte Pitânia, uma das unidades mais antigas e distintas do exército espartano, recusou-se a recuar. Heródoto registra a cena com precisão irritante e fascinante ao mesmo tempo. Amonfáreto pegou uma pedra enorme com as duas mãos, jogou-a aos pés de Pausânias e declarou: ele não fugiria dos estrangeiros. Não traria vergonha sobre Esparta de sua própria vontade. Pausânias e seu co-comandante Euríanax se encontraram em um dilema que não tinha solução limpa. Se deixassem Amonfáreto e seus homens para trás, um contingente inteiro de espartanos poderia ser massacrado sozinho. Se ficassem esperando que Amonfáreto cedesse, o plano de reposicionamento inteiro colapsaria ao amanhecer, com o exército grego fragmentado em pelo menos 3 posições diferentes. Eles esperaram, debateram, o tempo correu, e ao amanhecer, com a luz cinza do sol incipiente revelando o movimento grego ao campo persa, Mardônio observou uma cena que interpretou como a confirmação de tudo o que ele esperava. Os gregos estavam em retirada. O exército mais temido do mundo helenístico estava correndo. Ele ordenou o avanço geral. Aqui é onde o roteiro da história persa termina. Porque o que Mardônio havia interpretado como fuga era, na realidade, seja por design deliberado de Pausânias ou por acidente convertido em genialidade estratégica, uma armadilha. Quando a cavalaria e a infantaria persa cruzaram o rio Assopo e avançaram sobre o que pareciam ser gregos em debandada, encontraram algo diferente. Os espartanos e os tegeanos, que ainda não haviam conseguido completar o recuo por causa do impasse com Amonfáreto, haviam finalmente se movido, mas não para longe. Haviam se posicionado em terreno quebrado, irregular, ao norte e noroeste de Plateia, exatamente o tipo de terreno onde a cavalaria persa não conseguia operar com eficiência. Mardônio percebeu tarde demais. Os persas e seus aliados avançaram contra os espartanos com seus grandes arcos, disparando de atrás de um muro de escudos de vime entrelaçado. Heródoto descreve esse momento com detalhe. As flechas choviam sobre as posições esparta, com tal intensidade que os soldados caíam antes mesmo que o combate corpo a corpo tivesse início. E Pausânias, aguardando os sacrifícios de bons auspícios antes de ordenar o avanço, como era exigido pelo protocolo religioso espartano, manteve seus homens parados sob aquela chuva de projéteis. O espartano mais bonito do exército grego morreu ali. Calícrates, descrito por Heródoto como o homem mais belo e fisicamente perfeito de toda a Hélade, foi atingido por uma flecha no lado
antes que a batalha começasse. Enquanto morria, conforme registrado pelo mesmo Heródoto, disse a um plateu chamado Arimnesto que não lamentava morrer pela Grécia, mas sim morrer sem ter golpeado nenhum inimigo com sua própria mão. Mas os auspícios finalmente chegaram, e Pausânias soltou o exército. O que se seguiu foi a demonstração mais brutalmente eficiente do que a falange hoplita podia fazer quando colocada nas condições certas. Os persas eram melhores arqueiros, eram mais velozes, tinham mais homens. Mas o combate corpo a corpo em terreno quebrado, contra hoplitas com armadura pesada, lanças de 2-7 metros e escudos circulares de bronze e madeira pesando entre 6 e 8 quilogramas, isso era outra disciplina. Era uma disciplina em que os persas não haviam sido treinados. Curto, direto. Os escudos persas de couro e vime não resistiam ao empuxo coletivo da falange. Os escudos gregos resistiam a tudo. Mardônio, diferentemente de muitos comandantes persas, não comandava do alto de uma colina ou de dentro de uma tenda. Liderava da linha de frente, montado em um cavalo branco, visível para todos os lados. Um espartano chamado Arimnesto, não o mesmo Arimnesto, que havia ouvido as últimas palavras de Calícrates, mas possivelmente uma coincidência de nome ou uma confusão entre fontes, localizou Mardônio. E, de acordo com o relato preservado por Heródoto, terminou a vida do comandante persa não com uma lança, não com uma espada, mas com uma pedra arremessada com força suficiente para matar. Mardônio morreu. Em segundos, o que havia sido um avanço organizado persa tornou-se colapso. Sem Mardônio, o centro da autoridade do exército desapareceu. Os persas recuaram em direção ao acampamento fortificado que haviam construído próximo ao rio Asopo. Os atenienses, que haviam estado engajados contra os aliados beócios de Pérsias na ala esquerda, romperam aquela frente e convergiram sobre o acampamento. O acampamento foi tomado. O general Artabazo, que comandava a reserva, estimada em 40, 1000 a 60. 1000 homens, observou o colapso, avaliou a situação e tomou a única decisão racional disponível. Virou suas tropas de costas para o campo de batalha e marchou em direção ao Helesponto sem parar. Heródoto registra que ele marchou de volta à Ásia o mais rápido que pôde, sem travar mais nenhum combate. As baixas gregas naquele dia, conforme preservado em fontes antigas e aceito por historiadores modernos como Lazenby e Green, foram as seguintes: 91 espartanos mortos, 16 tegeanos, 52 atenienses, um total de 159 hoplitas de elite em combate direto. Os números persas nunca serão conhecidos com precisão, mas o acampamento de Mardônio, quando os gregos o tomaram, estava cheio de mortos. O que poucos registros mencionam é o que aconteceu naquele mesmo dia, a centenas de quilômetros de distância, no mar Egeu. A frota grega havia reunido suas naus em Samos, e no mesmo dia 27 de agosto de 479 a.C., ou nos dias imediatamente adjacentes, conforme diferentes interpretações das fontes, travou e venceu a Batalha de Mícale, destruindo os restos da frota persa encalhada na costa da Anatólia, entre a ilha de Samos e o continente asiático. Em um único dia, ou em uma única janela de horas, os persas perderam seu exército terrestre e sua marinha. A coluna de serpentes, monumento votivo erguido em Delfos com o bronze dos escudos persas, fundidos para comemorar a vitória em Plateia, pode ser vista até hoje, não em Delfos, mas em Constantinopla, atual Istambul, para onde foi transferida no século IV depois de Cristo pelo imperador Constantino. Ela sobreviveu a 2500 anos. O nome de Pausânias estava gravado nela, em primeira posição. Então, este é o detalhe que precisamos guardar antes de continuar. Mardônio morreu. O exército persa foi destruído. A frota foi destruída, no mesmo dia. E a Grécia, que havia sido saqueada 2 vezes em 2 anos, que havia visto seus templos queimados e suas cidades esvaziadas, que havia perdido 300 dos seus melhores guerreiros em Termópilas, essa Grécia havia sobrevivido. Mas o que essa sobrevivência custou e o que ela produziu no longo prazo
Isso é o que realmente importa entender. Pausânias, o general que havia ganho a maior batalha terrestre do mundo antigo, não sobreviveu por muito tempo ao seu próprio triunfo. Retornando a Esparta como herói, ele começou a adotar hábitos persas. Vestia roupas orientais, mantinha mesa persa. Havia, segundo Tucídides em sua História da Guerra do Peloponeso, iniciado correspondência secreta com o próprio Xerxes, oferecendo informações e aliança em troca de uma posição de prestígio no Império Aquemênida. Os éforos espartanos, os 5 magistrados que controlavam a autoridade real, desconfiaram, investigaram e, quando obtiveram evidência suficiente através de um informante subornado, foram prender Pausânias. Mas ele fugiu antes de ser capturado e se refugiou no templo de Atena Calcioicos, em Esparta, um santuário sagrado que não podia ser violado por lei. Os éforos fizeram o que se faz quando a lei impede, mas a necessidade exige. Mandaram selar o templo com tijolos. A mãe de Pausânias, conta a tradição, foi a primeira a depositar um tijolo na parede. E dentro, isolado, sem comida, sem água, Pausânias morreu de inanição dentro do próprio santuário que havia escolhido como refúgio. O homem que havia destruído Mardônio em Plateia morreu murado vivo pelos seus próprios compatriotas. Não era ingratidão. Era lógica espartana aplicada sem variação. A disciplina que havia feito Esparta inquebrável em batalha era a mesma disciplina que não tolerava desvio em nenhum nível, em nenhuma condição para ninguém. O legado de Plateia transcende a lista de baixas e a cronologia dos eventos. A vitória de 479 a.C. não apenas encerrou a invasão persa. Ela recalibrou o equilíbrio de poder no mundo mediterrâneo de uma forma que levaria décadas a se tornar completamente visível. Atenas, que havia sacrificado sua própria cidade 2 vezes para sobreviver, emergiu de Plateia e Mícale não apenas livre, mas dotada de uma autoridade moral sobre as cidades gregas que não teria sido possível de outra forma. Em 478 a.C., ela fundou a Liga de Delos, uma aliança de cidades-estado gregas que contribuíam com navios e dinheiro para uma força naval coletiva. No papel, era uma aliança voluntária de defesa mútua. Na prática, era o embrião de um império ateniense. O tesouro da Liga, inicialmente mantido na ilha sagrada de Delos, foi transferido para Atenas em 454 a.C. Com ele, financiou-se o Partenon. Com ele, financiou-se a reconstrução da Acrópole, que Xerxes havia incendiado. Com ele, financiou-se o período que a posteridade chamaria de Era de Péricles, 50 anos de produção cultural, filosófica e arquitetônica, que definiram em termos permanentes o que a civilização ocidental compreende como belo, como verdadeiro, como justo. Plateia não salvou apenas a Grécia, salvou a condição de possibilidade de tudo o que a Grécia ainda produziria. Sócrates, que nasceria 16 anos depois de Plateia, numa Atenas reconstruída com a riqueza do Egeu. Platão, seu discípulo. Aristóteles, discípulo de Platão, que se tornaria tutor de Alexandre, o Grande. A cadeia de causa e consequência que começa em Plateia atravessa 2 milênios e ainda está em operação. O Império Persa continuou. Sobreviveu a Plateia, sobreviveu a Mícale, sobreviveu por mais 150 anos. Mas nunca mais enviou um exército ao continente europeu. O limite ocidental do poder aquemênida havia sido fixado, não por tratado, não por diplomacia, mas pela morte de Mardônio num campo da Beócia, com uma pedra na cabeça, enquanto tentava destruir o que havia determinado ser indestrutível. É tentador narrar Plateia como vingança, como o cumprimento de uma dívida aberta em Termópilas, mas a história não opera com essa simplicidade. Os 300 de Leônidas não morreram para que 10, Zirreso, pudessem vencer em seguida. Morreram porque o cálculo estratégico do momento exigia aquele sacrifício, dar tempo para que Atenas evacuasse, para que a frota grega se posicionasse em Salamina, para que a Grécia, ainda que por margem mínima, sobrevivesse o suficiente para reorganizar suas forças. Plateia foi possível não porque os espartanos eram invencíveis,
Mas porque Pausânias entendeu algo que Mardônio nunca compreendeu até ser tarde demais. A força de um exército não é apenas o que ele pode fazer quando ataca, mas o que ele pode absorver enquanto espera. Os espartanos ficaram parados sob uma chuva de flechas enquanto seus auspícios não chegavam. Viram Calícrates morrer sem ter golpeado ninguém. E não recuaram. Não porque sentissem que não podiam, mas porque haviam sido construídos por uma civilização inteira para esse tipo específico de imobilidade deliberada sob pressão máxima. Mardônio interpretou essa imobilidade como hesitação. Era doutrina. E quando os auspícios chegaram e a falange se moveu, o que o mundo viu foi o resultado de gerações de uma cultura que havia transformado a espera em arma. Plateia não foi onde Esparta se vingou, foi onde Esparta provou, pela última vez em escala definitiva, que havia algo na organização de uma sociedade ao redor de uma única ideia. Neste caso, a ideia de que a morte em batalha é preferível à derrota, que produzia um tipo de combatente que nenhum número de arqueiros poderia parar quando, finalmente, as condições certas estavam estabelecidas. A coluna de serpentes ainda existe, o Império Persa, não.